Fala, Alexandre. Caraci que já está na expectativa. Pera aí, Pedrão. Falque e Marcelo, sejam bem-vindos. Agora tá ficando melhor. O Ale, tá me ouvindo bem? O áudio tá bom pra vocês aí, cara? A qualidade não? E aí, Pedrão? Perfeitamente, grande César Raposo. Escuta bem, Pedrão? Perfeitamente. Maravilhoso. Tô aqui com a minha super caixinha da JBL, cara. Fiquei comprando uma viagem aleatória aí. Show de bola. Caixinha espetáculo. A viagem para Gringolândia? Só que é a primeira vez que eu vou usar essa caixinha aqui, entendeu? Entendido, maravilha, show de bola. Primeira vez que eu vou usar essa caixinha aqui, eu tava preocupado, cara, se o áudio ia ficar com qualidade, se ia dar pra ouvir, se não ia, como que ia ficar. Eu te escuto perfeitamente. Muito bom, muito bom. Aí o Piá aí na área, a galera tá entrando aí, vamos dar só um tempinho. E aí a gente já começa, Pedrão. São 8 horas em ponto. Peraí que eu perdi minha caneca de água. Cara, tá um calor aqui em casa, e olha que aqui tá um pouco mais tranquilo ainda, né? Nessa parte que eu moro aqui é um pouco mais fresco. Eu corri agora há pouco, né? Fiz aí uma corridinha e tô suando até agora. O negócio é meio maluco. Nossa, atleta da ABB, César Raposo apresentando a ABB na São Silvestre, Maratona de São Paulo e afins. Daqui a pouco Maratona de Nova York, né? Ano que Então, vem. quem sabe, né? Tô treinando pra isso aí. Por enquanto estamos aqui, ó. Maratona, essa medalhinha aqui de cima aqui é da primeira São Silvestre que eu corri. Aí Aí minha não cunhada, aparece, não aparece para quem está vendo a live. Dá uma subidinha na câmera aí que a turma vai ver. ó, Opa, aí sim. aí enquadrou? Enquadrou, enquadrou. Então, essa minha cunhada que fez ali, né? Tem o número do peito, né? Que foi da primeira São Silvestre. E do lado é uma plaquinha que tem a marcação dos tempos aí, né? Para você poder fazer 5K, 10K, você vai marcando teus tempos ali até 42. E é legal, isso aí motiva, né? Isso aí é virar meta. Porque você, primeiro o 5K você risca, o 10K você risca, aí até o 21 é meu sacrifício, mas você risca. Agora o 42, amigão, vou te contar, não é muito fácil não. Imagina, imagina. Afinal de contas, tem que ter meta, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se Isso não tem a aí. metinha, não faz sentido nenhum, né? Minha corrida é um pouco diferente aqui, ó. Dá para ver aqui nos meus. Dá pra ver, dá pra ver. Tem uns carrinhos aí meio maluco aí, né? Essas aí é. Meu tipo de corrida é um pouquinho diferente aí, que tem um pouco mais de cheiro de gasolina. Tô vendo os capacetão aí também, aí, né? Capacete da Opa, tem Pena. o capacete do chefe aqui e o meu ali do lado ali, ó. O meu fica do lado ali, ó. Show de bola. Aí, seja bem-vindo aí, Inese, Júlio Massa, já vi que tá na área também, o Sandro. E vamos lá. Bater um papo aí, né, Pedro? Obrigado aí pelo teu tempo aí, poder participar desse bate-papo diferente que a gente vai promover hoje, né? A ideia é pegar aí o pessoal que já trabalha, né, com o estrangeiro e o pessoal que tem vontade de fazer isso, né, de um dia trabalhar em uma multinacional, uma organização, é uma perspectiva de carreira para muita gente, né? E a questão a gente sabe que o idioma ele acaba abrindo portas de certa forma, seja para uma carreira de empreendedor, ou seja para uma carreira corporativa, ele te dá comunicação e comunicação tem muito valor, porque quem se comunica bem consegue realizar as coisas, né? Então, isso é um ponto bem interessante. E o ponto principal do tema de hoje é e no dia a dia, né? Como que lida com o estrangeiro, né? Como que lida o europeu, o americano, o próprio latino, né? Quais são as peculiaridades ali? E você é um cara que já tem bastante vivência também, né, Pedro? Então, acho que dá para falar um pouco aí sobre esse tema, como que é a vivência com os estrangeiros. E vamos lá, Pedro, pode se É, apresentar é, para o pessoal e vamos tocando aí, o bate-papo, fazendo um ping-pong aí. legal, maravilha, Raposo. Bom, eu sou o Pedro Caracique, tenho a honra de trabalhar com esse fera, César Raposo, lá na ABB, né? E, claro, por trabalhar numa multinacional, a gente tem bastante contato com o pessoal de fora, mas isso não se restringe só a quem trabalha com multinacional, né? Hoje, o mundo globalizado do jeito que está, é inevitável você ter algum tipo de contato com o que a gente chama carinhosamente aqui no Brasil de gringo, né? Os caras que vêm de fora, né? Ou mesmo aqui no Mercosul, que é mais comum, talvez, a gente acha, todo brasileiro acha que sabe falar um pouquinho de espanhol, né?
E todo o pessoal que fala língua hispânica entende falar português, né? Então, um caminho sem volta, visto que a gente se comunica de uma maneira aqui, por exemplo, do Instagram, de Microsoft Teams, o Zoom, ou seja, qualquer dessas plataformas que hoje estão cada dia mais conectando o mundo. Se a gente não souber lidar com as pessoas que têm outras culturas, vivem em outros países, a gente acaba tendo um pouco de problema. Então, acho que tudo que a gente já viveu, né? Eu vivi bastante fora, o Raposo, já a gente teve bastante contato com essas diferentes culturas, aprendemos um pouco, tomando alguns tombos, né? E isso acho que é vital para a gente poder criar uma certa coraça e tocar a vida para justamente com todos esses aprendizados, e também a nossa ideia é bater um papo hoje sobre esses temas, né? Mas voltando à sua pergunta, Raposo, é um grande desafio falar com pessoas de outros idiomas, né? Mas não só pelo idioma, né? É muito pela cultura. Mas falando de idioma em si, Raposo, o famoso cara de pau, nessa hora, vale muito, né? Então, você pode não saber falar um inglês perfeito, um francês perfeito, um espanhol perfeito, mas o fato de você se dispor a tentar falar cria uma certa empatia, né? Então, a pessoa que está do outro lado também se sente um pouco valorizado, ou bastante valorizado, por você tentar entrar no idioma dela, né? Então, Perfeito. quando a gente, por exemplo, vê um artista gringo, vem aqui no Brasil e fala obrigado, pessoal, a gente acha maravilhoso, né? A gente cria uma hiper empatia por aquele gringo soltar meia dúzia de palavrinhas em português, na nossa língua. E isso, claro, vale muito para o nosso lado também, o vice-versa, né? Então, se esforçar para falar em outras línguas, né, especialmente no inglês, é super importante. E, claro, a linguagem não verbal, que é usando as mãos, usando a linguagem facial, a linguagem corporal, ajuda muito nessa comunicação, né? Aí, vivendo fora, né, a gente sente muito que, obviamente, você não tem que saber todas as palavras no outro idioma, mas você, às vezes, tenta contextualizar com as palavras que você sabe, você cria essa empatia, usa bastante sinais, usa expressões, a mímica, né, para tentar fazer o gringo te entender e se fazer entender, né? Acho que esse é um caminho que dá um pouco de resultado, dá bastante resultado no final, né? Muito bom, Pedro. Eu estou, inclusive, aqui fazendo umas notas, né, desses insights que a gente for tendo aqui. Aí depois eu vou escrever um documento aqui para a gente depois compartilhar com o pessoal que está aí, né? Mas é interessante, eu tomei uma nota aqui, né, Pedro? Então, assim, o importante, pelo que você está dizendo ali, que é o ser cara de pau, né? O dar a cara, é o se jogar no oceano, vamos falar assim, e tentar se esforçar, ou quando o estrangeiro percebe que você está querendo se comunicar, que você tem a vontade, você tem esse desejo, isso cria empatia. E isso facilita com que as coisas aconteçam, né? E o ponto principal também, né, que eu acho bem interessante, que você explorou, a comunicação ela não se dá única e exclusivamente da forma verbal. A comunicação tem vários pilares, tem a comunicação visual, tem a própria expressão corporal, que isso comunica, né? E até pegando um gancho, nessas experiências com o estrangeiro, você percebe que alguns deles é difícil você até fazer uma leitura, né, corporal, que eles são mais engessados, dependendo, né, da cultura que você pega um pessoal da parte da Europa, aquela parte mais fria do norte, o pessoal é mais geladão, é mais trancadão, né, aí você pega, por exemplo, um espanhol, um italiano, que eles já são um pouco mais soltos, né, um pouco mais faladores, mais quentes, né, vamos falar assim. E eu lembrei, né, fazendo esse comentário aqui, eu lembrei até de um colega que eu trabalhei, um estrangeiro, um espanhol, que ele se chama Israel, né, e ele viveu aqui no Brasil um bom tempo também, casou com uma brasileira palmeirense, e o Israel, ele falava que... Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas aí ele falou que os estrangeiros ali na Europa se dividem em duas categorias, né? As categorias mais interessantes, né, de estrangeiros são aquelas que não têm o futebol como esporte principal. Aqueles que têm o futebol como esporte principal é o... É a nossa língua. Né? Isso, é mais o pessoal mais festeiro, a pessoa que gosta mais de se divertir, levar a vida de uma forma um pouco mais extrovertida, né? Isso é bem legal, né?
Você citou um ponto muito interessante, né? No que o gringo reage às nossas, quando a gente tenta se comunicar, né? Você falou aí de algumas, vamos dizer assim, umas etnias, né? Ou especificamente lá a turma lá de cima, né? Os nórdicos lá, mesmo até o americano também tem um pouco disso, mas especialmente o europeu lá, os nórdicos, né? Onde faz temperatura negativa, né? Eles tendem a ser muito fechados e também tem pouca expressão, né? Então, às vezes, você vai tratar no dia a dia do trabalho com esses caras e você vê que o cara, ele não reage, né? Você pode estar adorando ou estar detestando ou qualquer coisa que o vale, ele continua igual, né? Aquela cara de paisagem, vamos dizer assim, né? Você não consegue ler se a pessoa está gostando, não está gostando, se está aprovando, não está. Que a gente busca muito numa conversa com qualquer pessoa no nosso dia a dia, de saber, a pessoa está concordando, está fazendo sinais legal, ou não está meio assim, com aquela cara meio de desgostoso, né? Então, Poker isso, face aí que o Marcelo está colocando aí. Marcelo Falck, aí, o homem do Poker Face, né? Que a gente, como vendedor, tem que usar muito o Poker Face, né? Então, o vendedor usa muito, né? Às vezes você está numa negociação e você está dentro do seu target lá, a hora que o cliente dá um preço de final, você está dentro do seu target, você estaria louco para fazer, tá ótimo, maravilha, mas não. Pois é, puxa, eu vou ter que conversar com o meu chefe, ver se eu consigo pegar esse preço mesmo. Mas, nossa, é aquela poker face que você tem que aguentar firme. O gringo vem com a poker face incorporada, né? Então, quebrar esse gelo, né, é extremamente vital, né? Eu posso contar uma historinha aqui, até da minha vivência. O Marcelo, inclusive, que falou aí da Poker Face, ele também teve uma vivência muito parecida com a minha na Bélgica, e quando eu cheguei lá, eu aterrisei na Bélgica em 2003, né, moleque ainda, achando que falava um inglês maravilhoso, né, só porque eu sabia ler manual em inglês, né, sabia falar algumas letras de música, alguma coisa assim. E aí um gringo lá, que era o presidente da empresa, me chamou para bater um papo, né? Eu congelei naquele momento. Fazia 3 dias que eu estava lá, não sabia nem como pedir um miojo no restaurante, né? Aí o presidente me chamou para bater um papo. Ele me percebeu o meu nervosismo, primeiro que eu era um menino, né? E tá falando com o presidente, e outro não sabia falar inglês direito. Eu comecei a me enrolar. Ele falou, calma, fica calmo. Ele pediu muito, já era um senhor, né? Ele pediu muito gentilmente para a secretária, me traga 2 sorvetes. Né, tinha uma cantina dentro da empresa, a moça foi lá, pegou os 2 sorvetes e falou, vamos tomar sorvete. E começou delicadamente quebrar esse nervosismo e me trazer a tranquilidade para ser um cara de pau para falar. Né? Ele fala, não tem problema, fala errado, fala o que você está achando, não tem problema, a gente vai se entender. Nessa, a gente vai perdendo a vergonha, vai se ficando um pouco mais confortável com o que está falando, né? E isso traz verdade, né? Isso traz uma tranquilidade e o gringo vai falar, poxa, esse cara está tentando se comunicar comigo, vamos tentar falar a mesma língua aqui. Ele fala também mais devagar, ele faz mais movimentos da boca. Na linguagem, né? Usando uma linguagem mais simples. Ele não vai usar gírias conversando com você, não vai falar muito no diminutivo, então isso facilita, harmoniza, fica mais gostoso bater um papo. A Thaís aí que falou que é para levar o gringo na churrascaria e tomar uma caipirinha. Eles adoram mesmo, né? É uma coisa que lá não existe praticamente, né? Então, mas é interessante, vamos pegar esse gancho da Thaís aí, que ela colocou, estava esperando a oportunidade para comentar. É impressionante como esses caras gostam de caipirinha, né? Na verdade, os caras gostam de beber, né? Assim, a grande maioria do pessoal que eu conheço, pessoal que vem para cá para fazer negócio, ou quando eu tô fora também, é impressionante. E os caras bebem demais. Os caras bebem, principalmente a turma que vem de país frio. E eu já conversei com vários deles, né, para tentar entender, né, o que tanto encanta, né, na caipirinha. E o que eles falam, né, que é o que eles não têm, são alguns elementos ali que, quando combinado, né, que na verdade não tem, né, se você for ver, é a cachaça, né, a própria cachaça, né, vindo da cana-de-açúcar, o próprio açúcar da cana-de-açúcar, que é bem característico aqui do Brasil. E uma coisa que eu não sabia, o limão, né? Eles dizem que o limão, da forma que tem aqui no Brasil, não sei se é a parte dos elementos químicos, não sei. E aí essa combinação do açúcar da cana com a própria cachaça, com o limão, dá um tom que os caras nunca saborearam na vida, né? E eles gostam, né? De verdade, quer conquistar a turma, levou churrascaria, um bom corte de carne.
e uma caipirinha, ou você vai ser promovido ou você vai assinar o contrato, né? Se for um cliente. Pegar o pedido. Mas você sabe uma coisa, Raposo, talvez esses elementos da caipirinha tem uma coisa que leva o gringo a remeter o sonho do Brasil. O sonho do Brasil lá fora, o que eles veem o Brasil? O Brasil é muito praia, Rio de Janeiro, samba, Copacabana, e tomar a caipirinha, para eles tentam se ambientar, eles se sentem ambientados no país, né? Então remete àquele sonho da praia, do calor, né? Aquele negócio todo. É como pra gente hoje tomar um vinho, né? Pô, tomar um vinho é gostoso, né? A gente, puxa, sente agradar, é uma bebida refinada, que nos lembra alguma coisa na França, vamos dizer assim, aquele som gostoso. Então, é uma coisa que talvez puxe para o gringo, a caipirinha puxe para o gringo essa sensação de welfare, né? De ficar tranquilo, de bem-estar, né? Então acho que talvez isso remete bastante. É uma característica do álcool, na verdade, né? Você fica mais bonito, você fica mais forte, você fica mais rico, você fica mais inteligente. É a mágica do álcool, isso aí, se você for ver. Fica mais... O álcool não deixa os pedidos que venham com preços melhores, né? Isso que infelizmente não vem, né? Sim, sim, então esse é o grande desafio. Então, Pedro, só para a gente esgotar esse primeiro ponto aqui, né, da questão de você, mesmo não tendo uma boa comunicação, né, acho que esse é um ponto que até foi uma chamada aqui para a própria live, mesmo que eu não tenha uma boa comunicação em inglês, isso eu te falo porque eu vivi, né, se você tiver uma boa estruturação de ideia, uma boa estruturação de raciocínio, você consegue sobrepor essa deficiência, esse gap que você tenha numa eventual comunicação verbal, né? Então, eu, principalmente, né, quando comecei a ter um contato mais próximo, eu já tinha estudado inglês por muito tempo, né? Só que eu não tinha fluência, não falava. E no começo foi muito difícil. Só que, por um outro lado, né, o que eu conseguia fazer? Eu conseguia sintetizar a informação e organizar de uma maneira que aquilo me ajudava muito, aquilo falava por si só. Né? Então, assim, um dos pontos, né, que eu acho que é extremamente importante nesse relacionamento profissional com o estrangeiro é você ter uma boa capacidade de organização de ideias, né? E como você apresentar essas ideias de uma forma que você tenha uma linha de raciocínio. Né? Eu brinco muito, né, com as pessoas que trabalham comigo, elas já escutaram bastante isso, que quando você vai estruturar uma ideia, vai vender um produto ou o que quer que seja, uma própria apresentação para fazer uma revisão de negócio, um planejamento de vendas, é uma modelagem que a gente pode fazer com escola de samba, né? Por quê? Porque a escola de samba, ela tem todas as alegorias, ela tem a harmonia, ela tem começo, meio e fim, aquilo precisa estar em sintonia uma coisa com a outra, e uma vez que você consegue fazer essa conexão, né, você dá essa cadência com uma forma de informação estruturada, principalmente objetiva, aí você começa a cair na graça do gringo, seja ele americano, seja ele europeu, o que quer que seja. Então, o ponto que eu vejo, né, que é um pouco, até por questão cultural, questão de mídia, que se coloca muito na cabeça, aquele papo, gringofobia, não sei o quê. O brasileiro por si só, né, quando você compara com diversos países, né, o brasileiro não fala inglês, no geral. O latino, né, no geral, não fala inglês, né, em sua maioria. O ponto, na verdade, eu até acabei perdendo a linha de raciocínio aqui, Pedro, que eu estava desenvolvendo, enfim, fez um barulho aqui em casa e acabei perdendo a linha de raciocínio. Mas o ponto agora eu lembrei, voltou. A gente fica focado naquilo que eu não sei. Puta, como que eu vou falar inglês? Não consigo, tal, é meu trauma, é meu pano, é meu pensamento automático negativo. E esquece do básico. O que é o básico? Preparar. Aí eu vou até parafrasear meu amigo Júlio Massa. Júlio Massa, que é o mito das vendas, né? Vamos do macro para o micro, entendeu? O corpo tem cabeça, tem braço, tem perna. E a gente acaba esquecendo, porque a gente fica na cabeça, inglês é bom, meu inglês é bom. Mas o cara não tá aqui para testar teu inglês. O cara tá aqui, ele precisa ver a mensagem, né? E principalmente que você trabalha em uma empresa, que você tem um reporte para o exterior, o cara não tá muito preocupado se você fala bem, fala mal, ele não te contratou para dar aula de inglês.
O cara te contrata para vender. Ele quer saber se você conhece o cliente, ele quer saber se você conhece o mercado, você tá entendendo? Se você tem as soft skills, né, que às vezes para fazer gestão de um time, o que quer que seja, é isso que o cara quer ver, né? Você está cuidando do negócio do cara aqui, basicamente, né? E a gente acaba se esquecendo dessa parte mais que é o que importa de verdade, né, o Pedro? E fica concentrado somente, eu não falo, eu não falo. E você joga no mar. A fluência ela vai vir. Mas uma coisa você citou, um ponto extremamente legal quando você vai comunicar com pessoas de fora, né? O jeito que eles pensam é mais dentro de caixinhas, né? De blocos, né? Você usou uma analogia excelente com a escola de samba, né? E essa organização, esses caras valorizam muito, né? Exatamente o começo, meio e fim, né? A gente tem um hábito no Brasil de ir e voltar na mesma história várias vezes, né? Até por causa da comunicação mais fácil entre nós, tudo, né? Então a gente consegue desencadear um pouco o papo, né? Já os gringos, você tem que ter exatamente essa lógica, essa facilidade na comunicação. E aí vale uma dica para a turma que lidar com gringo bastante, quando for apresentar alguma coisa para um gringo, né? Aí pode ser de qualquer país, né? Especialmente para americano até. Não floreie tanto, não enfeite o pavão. Né? Vai mais direto ao ponto, né? Até numa apresentação num PowerPoint, até num e-mail, tudo. Não precisa fazer uma apresentação PowerPoint cheia de cores, né, com várias informações. Nada disso. Você pode ir mais quadradinho, vamos dizer assim. É diferente, a gente, brasileiro, gosta de colocar fazendo uma apresentação de PowerPoint, várias cores, figuras, fotos, tudo. Esses caras são mais. O gráfico não precisa estar cheio das corzinhas, ele só está, de fato, demonstrar o que você quer demonstrar no gráfico, né? Não precisa ter aquele monte de floreio, né? Então, é uma coisa que os gringos valorizam quando é mais simples, né? Back to basics, né? Eles falam, faça mais simples, né? Keep it simple, né? É o KISS, né? Keep it simple. Dá um tchauzinho, alguma coisa. Opa, voltou e rapousou. Cara, não sei o que aconteceu aqui, as coisas do destino, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Eu fiz uma comutação rápida aqui, agora voltou. Apagou tudo aqui em casa, caiu a internet, caiu tudo, eu rapidinho troquei aqui pro 4G e voltei. Mas caiu tudo. Veio, apagou de repente a tela aí, eu falei, opa, fiquei sozinho. Sumi por uns minutinhos aí, mas é isso aí, a gente esqueceu de combinar, né? Mas isso pode acontecer a qualquer momento, o outro tem que, né? Estilo palhaço no circo. Enquanto um cai, outro vem, gospe fogo, engole faca e a bola não pode parar, entendeu, Pedrão? O show tem que continuar. Eu só perdi um pouquinho do que você falou aí, tal, Pedro. Então, enfim, mas pode dar continuidade, não vamos ser repetitivos, não. Não, tá falando só mais sobre a questão dessa não florear muito, não enfeitar muito o pavão, né? Manter as coisas mais simples. No keep it simple, né? Para deixar o mais simples possível, né? Tudo que for tratar com os gringos aí. Ô Pedro, e aqui eu tô até habilitando minha colinha aqui, né? Só pra gente. E tem um ponto que tinha colocado aqui também, né? Que a gente já falou um pouco da questão das ferramentas de suporte, né? E pegando o gancho que você falou, tem um fato interessante, né? Que são as ferramentas. Você falou, né? Que o cara pensa muito no modelo dentro de caixinha e tal. E isso é verdade, né? Uma coisa que é bem interessante, eu costumo usar, sou engenheiro, né? Engenheiro eletricista. Então sou todo também, né? Pensamento de engenheiro, né? Tem que ter toda uma linha de raciocínio. E eu uso uma ferramenta que é uma ferramenta de mapa mental. Primeiro que ela me ajuda a pensar, né? E ela me ajuda a estruturar a ideia, problemas complexos que você precisa, né? Fazer começo, meio e fim de uma forma muito boa. E é interessante porque quando eu apresento nesse modelo de mapa mental, o primeiro ponto é a ruptura com o mesmo. É a ruptura com a mesmice, né? Porque, pô, o que é o comum? O comum é o nego colocar uma apresentação de PowerPoint lá e seguindo lá aquela. Cara, quando o cara bate o olho, ele já vê um negócio diferente e fala, cacete, que trem é esse aí? E aí você começa a abrir, né, a estrutura de mapa mental, que aí você puxa uma caixinha, né? Caixinha, vamos falar de europeu. Aí o europeu tem a característica A, característica B, característica C. Na característica A, acontece isso, isso e isso. Quando você mostra dessa forma,
aquela tua comunicação oral, vamos dizer assim, já é o quê? Representa 10% talvez ali da capacidade de comunicação, O né, visual já mata o assunto, né? você entendeu? A própria organização, isso faz muita diferença, né? E isso é um ponto interessante. E aí, ô Pedro, umas coisas interessantes, né? Alguns cuidados, né? Vamos falar um pouquinho de cuidados que a gente precisa ter no lidar, né? Muito, É muito. muito interessante, Nos porque costumes, né, das acho que esse pessoas. é o ponto mais sensível e o ponto mais delicado. Por quê? Aí a gente está falando de cultura. A gente está falando, né? Cultura não tem a cultura melhor, a cultura pior. Existe a cultura A, a De cultura cada B, um. que são diferentes. Né? E a Uhum. gente aqui, os latinos, mas o brasileiro principalmente, é muito calor humano, a gente gosta de tocar, gosta de encostar. E o pessoal lá fora não é muito favorável a isso, né? Eles Aí, vivem ô na época do Pedro, coronavírus faz dá tempo. umas Só dicas aí, dá só umas bater a dicas aí. mãozinha e olha lá. O gringo, né? Ele no máximo lhe dá a mão, né? Esse negócio de dar abraço, beijo, esse negócio é muito nosso, né? Muito do latino, mais latino, espanhol também, italiano, né? Do pessoal que tem futebol aí como esporte favorito, né? Então, é uma característica muito nossa, esse negócio de apertar a mão, abraço, selar tudo com um aperto de mão, né? Eu lembro algumas vezes que eu tentei, né? A gente vai lá, aperta a mão e vai dar aquele tapinha nas costas, assim, né? Dá aquele tapinha. Os caras tiram o ombro fora, né? Mas isso não é uma reação que eles estão te negando, não é isso. É porque não é comum, eles assustam, eles saem, não é o comum deles, né? Apertar a mão, e muitas vezes aperta a mão assim, né? Aperta a mão longe, né? Um braço Esticando o duro. braço, Não, o cara já braço põe o braço duro, duro, que já é braço duro. pra. Ele sabe que a gente chega perto, o cara já trava o braço ali, que ele já meio que te dá um. Ele te trava, ele te mobiliza que você não consegue nem se aproximar. Você percebe, né? Porque é aquele aperto de mão, tipo, não se aproxima. Tô vendo, que legal, mas fica aí que eu tô Legal. aqui. E tem que respeitar. Tem que respeitar. E uma outra coisa que a turma lá fora, aí já mais falando mais dos nórdicos, né, francês, alemão, inglês, próprio americano, canadense e afins, eles têm uma questão com relação ao trabalho, a relações no trabalho, né, Raposo? Que a gente aqui tende a ter, como a gente trabalha junto, a gente tem uma amizade, a gente troca ideia, a gente pode ir um na casa do outro, tomar cerveja junto, fazer churrasco, juntar família, tudo. Isso lá praticamente não acontece. Né? Então, eu até lembro um cara, tinha um português que trabalhava comigo lá na Bélgica, né? E eu falei com ele, né? Eu tinha bastante facilidade, obviamente, de falar em português com ele, né? E ele me falou, né, que o cara, quando te considera um excelente amigo no trabalho, ele te dá bom dia. Eu falei, pô, caramba, né? Então, é uma coisa que eles são muito fechados, né? E alguns comportamentos, você entrar no escritório e dar bom dia para todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, isso não acontece lá. Né? Então você às vezes se trava nisso, mas é comum, é normal, eles estão acostumados assim, né? E talvez isso talvez seja uma grande ferramenta de produtividade deles, né? Então eles Perfeito. são extremamente concentrados, vão straight to the point, eles não perdem muito tempo também com o que a gente chama de rádio corredor, né? Isso Rádio peão, essas coisas, né? É verdade. é muito reduzido lá, né? Eles estão muito focados na produtividade, aí eles entram, sei lá, às 7:30 da manhã, saem às 5 horas da tarde, e é isso, feito. Né? Eles não ficam esticando muito, então não é muito comum. Até por isso que eles gostam bastante de fazer happy hour aqui no Brasil, vão tomar caipirinha, tudo, porque não é muito comum. Você vai lá fora, você às vezes vai visitar um outro país, sequer uma pessoa vai te pegar no aeroporto ou vai te levar para jantar fora. Né? O americano, então, o cara raramente vai te convidar para jantar fora. Né? Tchau, acabou o dia do trabalho, tchau, um abraço, pega o seu táxi e vai embora para o seu hotel, o seu carro, sei lá, vai embora para o seu hotel e fica lá. Até amanhã, a gente se vê às 8. Né? Então, não é comum lá fora. Né? Então, Perfeito. não é para se estranhar. Né? É da natureza. Né? Como a gente aqui gosta de chamar qualquer gringo que vem aqui para ir numa churrascaria, ou traz para casa, às vezes, conhecer a nossa família, tudo, eles se encantam com isso, é uma ferramenta de encantamento para eles. Eles adoram, né? Alguns adoram, outros nem tanto, mas eles gostam bastante. É porque é estranho para eles, é novidade, né?
Ô Pedro, mas você tá falando um negócio aí que eu acho que é uma puta dica, né, para você estreitar relacionamento, né? Principalmente quando você entrou em uma organização, né, que você precisa, tá tendo o primeiro contato, né, com os estrangeiros e tudo mais. E eu, por morar, né, ali no Tatuapé, hoje eu moro em Sorocaba, né, mas eu morei ali no Belenzinho, Tatuapé, há muito tempo, boa parte da minha vida, e tem uma proximidade com o aeroporto de Guarulhos, eu sempre fiz questão de buscá-los e levá-los para o aeroporto. E isso faz uma Uhum. diferença gigantesca, porque é aquilo que você falou, eles estão acostumados, no geral, principalmente em grandes organizações, é o motorista que busca, é o motorista que pega no hotel que leva embora, né? E se numa dessa você consegue, de certa forma, às vezes, o que já aconteceu comigo algumas vezes, Pedro, eu percebo que depois faz uma diferença gigantesca no relacionamento, aquilo que depois você precisa de uma ajuda, porque você vai precisar de ajuda, né? É inevitável, Inevitavelmente. de sair às vezes do trabalho, de pegar as crianças na escola, eu falo, ó, a gente acabou atrasando, vou ter que passar na escola para pegar meus filhos, e muitas vezes eu lá com um gringo no banco da frente, com meus filhos no banco de trás, e é mó barato para todo mundo, porque meus filhos também eles ficam assim, né? Eles ficam, né? Também não é engraçado, e isso, o impressionante é que cria vínculo, acaba criando vínculo, né? Então isso é algo que eu acho extremamente importante, né? E o Tamarose, né, que é um amigo nosso aqui, está comentando ali, né? Tranquilo nos Estados Unidos, né? Nem amigo eles fazem questão de ser. E aí eu tava vendo um pouco, né, o Tamarose, também da questão, aí você deve estar passando uns momentos bons aí, né, nos Estados Unidos. O Tamarose deve estar o que lá, quase um ano, eu trabalhei bastante com ele também, aí deve poder falar melhor que a gente, porque está vivendo na pele, né? Mas uma coisa ali, né, até tem umas anotações aqui, deixa eu dar uma olhada ali na questão por que que você falou um pouco também, ô Pedro, que eu queria explorar um pouquinho mais, né, que é a questão da produtividade. E por um lado, né, por você ser um pouco mais sério, mais objetivo, é inevitável que isso vai te trazer mais produtividade. E quando a gente olha os índices de produtividade dos países da América Latina, é terrivelmente inferior aos países de primeiro mundo. E aí tem uma série de coisas, tem questão social, questão de educação, instrução, tem, né, uma série de coisas. Mas um Uhum. ponto, né, muito interessante é que, principalmente americano, né, eles têm muito aquela cultura do time is money, né? É uma preocupação ou como que eu posso dizer? O cara tem que fazer o tempo dele ser produtivo. Ele tem que fazer o Sim. tempo dele valer. Então, assim, é, a questão até da própria gestão, né, do perfil de gestão, quando comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, os estrangeiros, aí os americanos também, eles tendem a te deixar um pouco mais livre para você trabalhar. Você tem normalmente, né, uma descrição de cargo ali já muito bem definida, você sabe o que tem que fazer, você tem espaço para trabalhar, para criar, para entregar, né? O cara não está muito preocupado se você vai entrar às 8, sai meio-dia, tal, não, ele sabe que você tem aquilo, vai fazer, você tem a liberdade. Uhum. Só que, por um outro lado, não se tolera desculpas, né? Ah, não deu certo por causa disso, não, né? Você tem que ser objetivo. E a questão, né, do tempo, né, só para fechar essa linha aqui do tempo, que é um outro ponto importante, que é uma puta dica, né, é em relação, Pedro, a compromisso. 8h30 é 8h30. Não é 8h32, não é 8h35, né? É. Então, o grande ponto, né, isso eu aprendi muito com a minha esposa, né, que é psicóloga, ela me fala bastante isso aí, que a mensagem que você passa, né, quando você chega 5 minutos atrasado no teu compromisso, é de que o teu tempo é mais importante do que o tempo da outra pessoa, porque a outra pessoa pode esperar porque Perfeito, né? os teus motivos justificam, né? Ou seja, tem um pouco do egoísmo, do se achar especial, o que quer que seja. Uhum. Ou, às vezes não tem nada disso, às vezes o cara é desorganizado mesmo, não planejou, ou também pode ter acontecido uma situação de imprevisto, né? Enfim, é um monte de coisa, mas eu acho que os estrangeiros ele tem uma preocupação muito maior nesse sentido. Eu não posso atrapalhar o tempo do outro. Se eu assumir o compromisso, aquele cara vai ficar comigo naquele horário, o mínimo que eu posso fazer é ser fiel e atender aquele compromisso no horário que está estabelecido. Então, assim, essa é uma outra baita dica. Não deixa o cara esperando. Não é, primeiro que não é cortês, né? E segundo que pode te trazer problemas aí, né, Pedrão?
Não deixa o cara esperando nem reunião e também não ultrapasse tempo de reunião. É muito comum você ver em reunião com o pessoal lá de fora, o cara falando, olha, a gente tem aqui 30 minutos para fazer a reunião, a hora que der 29 minutos, o cara fala, ok, fecha a reunião que nós estamos acabando o nosso tempo. Tem que passar para o próximo assunto, que eu tenho um compromisso com o próximo cara, com o próximo assunto, em suma. Muito. Não deixe estender a reunião. Ou seja, é uma coisa que você reservou 30 minutos do tempo dele, use os 30 minutos. Não estenda. Né? Tenta fazer caber aquele assunto ali dentro, senão depois marca um outro complemento, mas não estende, não estoura esse tempo, porque vai gerar uma frustração dos dois lados, dele, porque vai ter que te abandonar, entre aspas, e outro você achando que o cara te largou. Né? Ele não te largou, ele foi cuidar do próximo assunto dele. Né? Então, esse tempo aí, esse respeito ao tempo é extremamente precioso. E eu vou até colocar um outro ponto que às vezes causa estranheza também, né, quando você está lidando com gringos, especialmente quando você está lá fora, é a questão do horário de trabalho. Né? Eles são extremamente disciplinados, por exemplo, na hora de sair do trabalho. Se o horário é 5 horas da tarde, a caneta cai, literalmente, cai. Para no ar, Eles né? são Para no ar, né? para no ar, né? Pum, parou. Eles respeitam muito isso e fazem disso uma ferramenta de produtividade. Ou seja, se ele tem lá um to-do list para fazer durante o dia, ele tem que terminar aquele to-do list antes das 5 horas da tarde, porque às 5:01 ele tem que estar dentro do carro para ir para a casa dele, sei lá, para a academia, fazer o que ele for fazer. Mas eles respeitam muito esse horário de saída. Tanto que lá fora, esse negócio de banco de horas e horas extra, até sou estranho para eles, quando você vai lidar, vai explicar, você teve lá um custo excessivo de horas extras no mês, o cara olha e fala, mas para que você está fazendo hora extra? O que é isso exatamente? Quando você tem que fazer pagamento de banco de horas, justificar isso dentro do seu PNL, o cara fala, ué, que raios que é isso? Né? Não coube trabalhar durante as horas do dia, então você está sendo pouco produtivo ou tem pouca gente trabalhando. O que está acontecendo? Né? O gringo sempre joga essa pergunta. Você está sendo o seu time está sendo pouco produtivo ou tem pouca gente no seu time, se você está fazendo hora extra? Aí você fala, meu Deus, pior que o cara tem razão, né? A gente perde, a gente desfoca muito, né? E isso a gente tem que aprender com eles, né? Você pode até ver uma coisa que é muito interessante, que todas as ferramentas, você pode usar como exemplo o Outlook, a agenda do Outlook, o Salesforce, todas essas ferramentas que ajudam a produtividade, o Microsoft Teams, esses caras dominam essas ferramentas. Eles dominam como usar, como extrair todos os recursos de produtividade dessas ferramentas, porque eles têm que caber as atividades dele durante o dia. Esse cara, raramente você vai receber um e-mail de um gringo durante a noite dele. Coisa que é muito comum da gente aqui. Chegar em casa, abre o computador, ainda vai lá, responde um e-mail, faz não sei o quê. Eles não são muito assim. É muito raro você ver um gringo respondendo e-mail fora do horário, porque eles são produtivos. Eles respeitam e também querem isso das pessoas. É uma coisa que a gente tem que aprender com esses caras. Né? Eles estão culturalmente anos na nossa frente. Você pensa que o Brasil tem aí 500 e poucos anos, se for um país europeu, já tem história de mais de 1.200 anos. Então tem evolução da cultura que permitiu passar por guerras, bomba atômica, tudo isso sobreviveram, se organizaram. Né? A gente lidar muito com os nórdicos na ABB, né? A gente sabe que esses caras passam 8 meses por ano debaixo da neve. Né? Então, se esses caras não forem organizados para ter uma casa legal, com calefação, um carro que esteja com a manutenção correta, uma estrada que esteja permitindo circular, esse cara não vai conseguir sair de casa e vai morrer de frio dentro de casa. Então, esses caras se organizam muito, porque eles acabam passando praticamente por uma guerra por ano, que é o frio. Então, se esse cara não consegue trabalhar decentemente, organizar a vida dele, organizar a estrutura da vida, que é casa, carro, vias de acesso, em suma, todos esses materiais auxiliares, vamos dizer assim, eles morrem no inverno. Então, essa guerra que acontece todos os anos, eu entendo que faz com que as culturas se aprimorem bastante. Poxa, a gente não tem isso no Brasil, graças a Deus, né? Que bom que a gente não tem esse frio polar, né, aqui no Brasil. Mas o que a gente pode aprender também, né? Como que a gente pode se organizar melhor? Pegar os bons exemplos. Claro, a gente não precisa ser tão gelado, tão frio igual esses caras, né? Mas o que na organização do dia a dia, em fazer to-do list, em fazer dashboards, em fazer
painéis de controle, visual management. Esses caras são muito bons nisso. Não é à toa, porque se planejam, né? Então, é um ponto de aprendizado que a gente tem com esses caras, especialmente esses que vivem mais no frio, né? Que são um pouco diferentes, que não tem o futebol como o esporte predileto. É, o planejamento, né, a própria diversidade faz com que você seja obrigado a planejar. Isso é bem interessante. E aí, ô Pedro, até pegando outro ponto aqui, que é um gancho legal que você comentou ali, de como explicar algumas particularidades. Você comentou da hora extra e tal. Primeiro que a relação trabalhista que existe no Brasil, pelo amor de Deus, né? Eu vivo umas situações que eu falo, Jesus, o cara para empreender no Brasil, o cara é um herói, o cara tem que ganhar estátua, né? Porque é uns absurdos na relação trabalhista que tá louco. E o engraçado é que o brasileiro aqui fica cheio de direito, não sei o que, tal. Mas o cara tá louco para ir lá para os Estados Unidos trabalhar no McDonald's e viver no capitalismo americano lá. Não, mas aí tá bom, né? Mas no Brasil não, aí o presidente não presta, aí enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o ponto que eu queria colocar, ó, Pedro, que é interessante, né? Quando você lida com o estrangeiro, bicho, como explicar o inexplicável? Né? Porque até então você consegue organizar ideias, você sabe o que você está falando, tem lógica, beleza, né? Que ele, por exemplo, sistema tributário brasileiro. Né? Lá na Europa, lá os caras têm um VAT, lá, coisa simples e tal. E aqui no Brasil, bicho, cara, nem eu entendo. Eu tenho um consultor financeiro tributário que eu tenho dúvida, eu vou falar com o cara. Toda vez que eu vou, eu saco mais dúvida, porque impossível, é um negócio muito louco. E os caras não entendem. Vai entender como? Porque assim, eles têm uma simplicidade no trabalho, né? A forma as coisas funcionam, né? Na maioria dos países, vamos dizer assim, os países. Estou falando de países desenvolvidos, né? As coisas funcionam, tem um sistema tributário eficiente, enfim. Mas aqui no Brasil é um salseiro. E aí, para você explicar para o cara que ele precisa baixar lá, por exemplo, um preço de transferência para que você consiga fazer negócio aqui, o cara não entende que aí muitas vezes você colocar um produto no Brasil, você tem que pagar um imposto de importação altíssimo. Né? Existem proteções. É um negócio. E como explicar isso, Pedrão? Né? E ainda tem a questão do ICMS, do PIS, COFINS e o IPI, que é calculado por fora. Mas como que é por fora? Ah, não, você soma todos os impostos, depois você aplica o IPI. Os caras falam, não entendo como isso funciona. Um Nem a imposto em gente cima do entende. imposto. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. É um E negócio. assim, a resposta para isso, o Vinícius de Moraes, o poeta Vinícius de Moraes, ele tinha uma frase que é muito interessante. Ele sempre falava: o Brasil não é um país para amadores. Né? Então, quando você vê um gringo que vem para cá, em posição de liderança, né, ele tem a liderança muito mais de confiança da matriz com ele do que com, de fato, gerir o negócio no Brasil. Porque entender a Operação Brasil, esses caras piram, né? Por isso que ele tem que ter um time de brazucas, vamos dizer assim, forte, de um time de confiança dele, para que ele consiga fazer o negócio acontecer. Que muitas das empresas que mandam, sei lá, um chinês para cá para ser o presidente e um monte de chinesinhos, os caras quebram a cara. Né? Você vai em montadoras aí, a gente tem como cliente lá na BB, montadoras aí que são coreanas. Tem o coreanão chefe lá, mas a turma da operação que faz o negócio acontecer são brasileiros, né? Porque entendem a complexidade disso aqui. Né? E explicar isso para um cara de fora, a gente tem até um gringo lá dentro da BB, que já é mais brasileiro do que gringo, né? Mas ele já entendeu como funciona o Brasil por viver aqui, por vivenciar isso aqui. Né? Então essa experiência traz para eles uma bagagem, meu, que só vivendo de fato aqui, vivendo 5, 6, 7 anos aqui no Brasil, que você vai começar a entender como funciona essa brincadeira aqui. É um país complexo, muito complexo, na parte de fazer negócios, né? Você deu a questão dos impostos, né? Tem muita questão aqui de qual é o comportamento de compra e venda no Brasil, é totalmente diferente do que a gente tem fora do país. Eu tive uma experiência também lá nos Estados Unidos. O deal deles, né, a forma de fazer negócio é mais simples. Né? É basicamente oferta de preço, construção de valor da oferta e fechamento. Perfeito. O nosso caso aqui, não. Qual o preço? Você vai começar a construir o valor. O brasileiro ele não é muito focado nisso, ele quer só volta para o preço. E volta para o preço.
e volta para o preço. Tanto que lá, você vê a diferença de comprador que tem nos Estados Unidos ou na Europa, eles são compradores técnicos, eles entendem como fazer esse balanceamento de valores de diferentes ofertas. Né? E isso, a hora que você explica para um gringo, fala, olha, o produto aqui nosso, ele tem um valor agregado espetacular, ele tem uma série de diferenciais que, puxa, podem custar mais caro do que o concorrente que a gente tem aqui no Brasil. E a gente toma na cabeça e perde por preço, por preço, por preço. Porque é um comportamento de compra diferente do que a gente tem em outros países, muito característico de país que está culturalmente pouco amadurecido. Né? E também que tem, claro, uma economia que está o tempo todo com a corda no pescoço. Então, de fato, a questão preço aqui é inevitável ser discutida. Pedro, esse é bem interessante a tua pontuação. Eu tinha colocado isso aqui, mas você deu uma ótica um pouco diferente na questão que eu achei bem interessante, né? Porque, na verdade, o empresário ele vive com a corda no pescoço, porque você tem um sistema tributário que mata o cara, né? A lei trabalhista, o próprio sistema tributário, o encargo, o peso, né? Que é o que o nosso presidente fala bastante aí, né? De você ter o Estado nas costas, isso faz com que o cara seja uma MacGyver para sobreviver aqui. E um ponto, Pedro, que eu ia falar para ti, né, em relação ao que eu ia colocar para a gente discutir aqui também, na questão do comportamento até da oferta, de como que você apresenta uma oferta e em relação à precificação, né? Porque aqui no Brasil, né, o que você faz? Ah, vou colocar uma proposta para o cara. Você já vai deixar ali um espaço de pelo menos uns 15% para poder negociar. E o que eu percebi já, né, nesse tempo de vivência aí, é que lá fora é bem diferente. Tá, você quer uma oferta séria? Os caras são sérios. O cara põe uma oferta séria, que é o valor daquele. Não, mas eu quero 15%, quero 15%. Vou tirar da onde 15%? Você não pediu para fazer o. E já tem isso. O comprador também já sabe que o cara fez lá. Então, assim, a discussão ela fica muito mais, né? Tá, aqui custa 10 mil dólares, aqui custa 13 mil dólares. Tá, ok. Mas o cara já sabe, aquele cara de 13 mil dólares não vai chegar em 10 mil dólares. Você entendeu? Mas o que está de diferente naqueles 3 mil dólares? Compensa o cara pagar mais para aquele 3 mil dólares, que é um pouco do que você falou, né? Então, esse laço cultural ele é muito diferente, né? E principalmente para quando o brasileiro vai, aí olhando, né, com outro prisma, quando o brasileiro sai daqui e vai se aventurar no exterior, esse é um ponto que o cara tem que se adaptar, não tem jeito, é diferente, né? Então, essa parte de preço é algo também aqui que é muito diferente às realidades, né? E exatamente a questão da negociação, né, dessa aí, você falar para um gringo que você vai dar 10, 15% de desconto, o cara fala, bicho, como você vai dar isso aí? Você vai comer toda a margem. Porque lá Você é tá me muito roubando, comum, né? Ou né? você tá me roubando. 0,3, 0,5% de desconto, para eles é um baita desconto, né? Troço, maravilhoso, né? Então é diferente, a cultura é diferente, né? Da barganha, né? Isso a gente tem muito da herança do pessoal mais lá do Líbano, sei o que são mais tem essa característica mais de barganha, né, de troca, né? É uma herança que a gente trouxe muito para cá, né? Portugueses também, né? Que tem bastante essa cultura aí, né? Que, querendo ou não, é uma cultura nossa, né? E a gente tem que explicar isso, normalmente puxando para o gancho do nosso bate-papo, tem que explicar isso para o gringo. Cara, é assim, funciona assim, né? Então, a nossa tabela de preços aqui no Brasil, quando a gente olha, né? Quando a gente compara com a tabela de preços lá fora, você fala, bicho, é totalmente diferente. Né? Às vezes você vê uma tabela de preços gringa lá, o produto, você comprar 10 unidades, o preço é 10. Comprou 20 unidades, o preço é 9,98. Puta, meu. Não podia ser uns 9zinho? Não, porque o 0,2% que ele está dando aí de desconto, para ele é um baita desconto. Né? Já está super fair o negócio. Né? Então, é uma cultura diferente. A gente tem aqui do tipo, compre 3, pague 2, né? É muito na nossa cultura. Um outro ponto que acho que legal de a gente falar sobre o que o gringo entende como segurança, que a gente sempre fala isso muito, né? Comparar Brasil com outros países, né? Sobre a segurança, né? A gente tem aqui no nosso dia a dia, né? Uma preocupação eterna com segurança, né? Mostra aí que tem pessoal andando com carro blindado, tudo. O gringo vai olhar, pô, esse cara é o presidente do Brasil andando com carro blindado. Você vai em São Paulo, é hiper comum ver um carro blindado.
né? A gente se preocupa de não andar com um relógio, de não andar com uma correntinha pendurada aqui por ser roubado, morar em condomínio, morar num prédio que tem segurança, porteiro, grade, cerca elétrica, esse negócio todo. A gente tem essa preocupação com segurança. Eu já andei pensando muito nisso, praticamente a gente perde 25% da nossa capacidade mental focado nesse tema, de estar seguro, de se manter seguro, manter a família segura. Coisa que eles não têm que usar, essa capacidade mental para isso. Então, deixa também essa turma um pouco mais com a cabeça tranquila para poder produzir mais. Mas essa preocupação que a gente tem, né, que para eles é muito estranho, né? Que para eles é, às vezes você pega, deixa um gringo no hotel, o cara sai para andar a pé para ir jantar, com o relógio no pulso, com os dólares no bolso. Aí você fala, meu, você é louco, né? Não pode, né? Que para eles é muito comum, não é? Eles estão então, graças a Deus, né, tem uma possibilidade de viver num país mais tranquilo de segurança, né, que para a gente é totalmente diferente. Né? Então, uma capacidade mental que a gente, como brasileiro, acaba gastando muito para pensar nesse tema que é da segurança, né? Como a gente evitar que a gente seja roubado, que a gente seja trapaceado, que o taxista não nos roube R$ 10 ali na corrida. Isso é tudo a gente tem que estar sempre se precavendo, né? Porque a nossa cultura tem um pouco dessa, pouco não, bastante dessa insegurança, né? Não nossa cultura só, né? Mas nosso país, né? Então o gringo está meio isento disso, né? Estão muito distantes disso. Não é que não tenha no país deles, mas é mais distante, né? Especialmente os países lá de cima, né? Dos países mais nórdicos, né? E agora esse negócio da negociação que você falou é interessante, ô Pedro. A gente está caminhando aqui para o final da live já, ô Pedro. A gente tem mais 8 minutos aí, né? Só vou. Eu estou fazendo um resumo legal aqui, ô Pedro, de tudo que a gente está falando aqui dos insights, né? Vou fazer um resuminho, vou passar para ti aí para você dar uma olhada, complementar também com os pontos que você achar interessante. E aí eu vou distribuir esse material aqui através do grupo do Telegram que eu tenho aqui. Eu vou até pedir para minha esposa colocar o link aqui no chatzinho. Não sei se vai funcionar. Nunca fiz isso, é um teste que eu vou fazer. Se não funcionar, o link do Telegram tem vou deixar na bio do Psicologia e Vendas aqui também. Né? Se você quiser receber o material, aí entra lá no grupo do Telegram que eu vou distribuir. Mas, ô O Pedrão, olha pessoal só que que está troço. assistindo, entre aí no Psicologia e Vendas durante a nossa live e siga eles aí. O César cria Clica o sininho, faz o joinha, Tipo, né, meu filho? Fica assim. puxa para cima, tudo. Eu tenho seguido você, César, e todas as lives que você tem feito têm sido muito legais, um material muito bacana, e de fato a psicologia na venda, ou seja, a estabilidade emocional, o que a gente faz toda a diferença no final do dia, na hora de vender, de pegar o pedido. O Opa, comentário aqui eu acho que não vai dar para clicar no link, mas tudo bem. Eu vou deixar o link na bio de qualquer forma. Mas o que eu queria falar, ô Pedro, é um negócio muito, muito louco, né, cara? Eu tive uma experiência em Israel que foi um negócio muito doido, né? E você percebe a diferença cultural a toda hora lá, né? Porque são grupos fragmentados ali, basicamente de judeu, muçulmano e cristão lá e turista, vamos falar assim, né? E um negócio bem interessante, dentro de Jerusalém, dos muros, né? Dentro de Jerusalém ali, você percebe na loja, é um negócio muito interessante, né? Você entra na loja, na hora que você entra na loja, você já sabe se aquela loja é de judeu ou se aquela loja é de muçulmano, né? uhum. Como que você percebe isso? Loja de judeu, tudo tem preço, tudo tem preço. Você fala com o cara tipo, o cara não quer saber, cara, não, eu vou levar 10, o problema é teu. Tá o preço ali, você paga e vai embora. Não tem conversa, não tem conversa. E loja de muçulmano é diferente, nada tem preço. E aí o cara olha a tua cara lá, entendeu? Dependendo da tua cara, custa 10, pode custar 20, aí, cara. E é mó barato. Eu tive uma experiência dessa também, ô Pedro, que foi. Cara, a experiência mais maluca que eu tive de negociação foi na China. Eu tive em Pequim em 2012. Seu Frederico lá, que era um cliente meu, me mandou lá para resolver um problema lá. Passei um tempo lá em Pequim. Cara, era um negócio surreal. Você entrava nos shoppings, nas galerias e tal. Você não podia nem parar em frente à loja, Pedro, porque se você Arrasado. simpatizasse com o produto, o cara fazia você comprar, não tinha jeito, Pedro, era um negócio muito louco. E assim, e aí eu comecei a analisar o comportamento, né, porra, trabalhando com vendas, né, minha vida e tal. Eu comecei a perceber que o fechamento sempre se dava ali entre 15 e 20% do preço âncora, vamos falar assim, aquele preço que ele lançou.
Ô, Pedro, cara, eu voltei da China, cara, com uma mala que não tinha nem a necessidade lá, mas a chinesinha que me vendeu, ela me vendeu a mala. Eu perguntei o preço da mala, que na vez que eu perguntei o preço, eu comprei, porque não dava, você não tinha como eu sair. Eles criam uma condição para você que não dá, você compra, cara, é um negócio muito doido, a interação, a forma. Ela pediu olha o que ela fez, cara, isso que é interessante, essa sacada para o vendedor, né? Demonstração do produto, confiança no produto. Sabe o que que ela fez? Ela falou, pega essa mala aqui, era uma mala de viagem, aquelas grandes. Ela pediu para eu abrir a alça, eu abri a alça, ela falou, segura aí. Ela falou, você é forte? Eu falei, sou forte. Ela subiu na mala, bem na alça ali, né? E começou a pular ali. Falou, não, esse negócio é forte, esse negócio é forte. Eu falei, caraca, bicho, essa chinesa é louca, né? Mas assim, é a diferença cultural gigantesca, é muito diferente. Então, assim, tem lugar que assim, o preço é sério, é aquilo lá, tal, tal, tal. Então, e aí, como sobreviver? Então, nada melhor do que estudar a cultura para onde você está viajando, aonde que você vai negociar, com quem que você vai negociar, porque não tem receita de bolo pronta. O que você vai Jamais. ter que fazer é se adaptar, provavelmente. Então é plano A, plano B, plano C, se prepara e é isso que o brasileiro é bem valorizado lá fora, né? Nossa capacidade de improvisação, nossa capacidade de achar solução onde não tem, isso o gringo não tem. Isso é algo que nos faz diferente, né? É isso que faz brilhar o olho do cara. E você vê, tá cheio de brasileiro performando em grandes organizações aí fora por causa disso. O brasileiro, né, um amigo meu, Ricardo, até fez uma live comigo, já nasceu fora da caixa, não é que eu tô fora da caixa. Não tá entendendo. Eu nasci fora da caixa, bicho. É outra realidade. Aqui Eu não tinha nem caixa. que caixa? Aqui onde tá a caixa, né? Nem O cara tá caixa. procurando a caixa. É. Mas vamos lá, Pedrão. Tem mais 4 minutos aqui, cara. Vamos fechar. Legal, legal. Só puxando o seu ganchinho, essa capacidade da gente se dançar conforme a música, né? O brasileiro de ser simpático, de trazer essa simpatia, de conseguir cativar as pessoas que estão ao redor, né? Talvez ser seguido pelo seu exemplo, né? Acho que isso aí faz muita diferença nessas corporações, grandes corporações. Por isso está cheio de brazuca lá fora, presidente de empresa, vice-presidente de empresa, esse troço todo, porque o brasileiro tem essa capacidade de aglomerar pessoas, de aglomerar por ideias, né, por ideais, tudo. E o brasileiro é um baita vendedor. Né? Você pode ver, qualquer brasileiro é um bom vendedor. Né? A gente se vende o tempo todo. Né? E o brasileiro é um bom vendedor. Né? Então a gente tem aí esse desafio no nosso dia a dia de vender num país de bons vendedores. Né? Então, e onde tem bons vendedores, tem bons compradores, né? A gente sempre gosta de estar do outro lado da mesa, né? Então, é um grande desafio para essa turma que gosta, como a gente curte vendas, vive vendas no sangue, né? Vender para vendedores, né? Então, é um desafio legal para caramba. O brasileiro é hiper assim para tudo na vida, né? Então, você vai desde comprar um bombonzinho até comprar uma casa, cara, você está negociando, puxando, né? Sempre buscando melhores opções, melhores valores de venda, negociação de prazo, pagamento, isso é uma loucura. Né? E esse mundo maluco é o que é o nosso ambiente de brasileiro, né? Menos formatado. Né? Então, esse menos formatado dá uma grande insegurança para o gringo, mas é o que a gente está acostumado, é o nosso dia a dia. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que muito trazer os gringos para entender essa ausência de uma formatação de um Estado único de fazer as coisas. Né? Aqui é igual Neston, existe mil maneiras de fazer. Então, não existe só um certo e errado. Né? E a adaptação acho que é o segredo, né? Aí, pessoal, até para um feedback para mim e pro Pedro aí, se vocês gostarem aí, aperta aí coraçãozinho aí, vai apertando aí, só pra gente ver se. Mandando carinha para ver se vocês gostaram do Manda, papo. Para manda, mim foi manda muito bom, viu, tchauzinho, Pedro? oizinho. Queria te agradecer aí, isso é muito bom, né? Falar de negócio, falar de cultura, compartilhar conhecimento é algo realmente apaixonante, né? Isso aqui é algo bem legal, né? Saber que você está podendo ajudar pessoas no que for. Eu acho que isso é um propósito de vida bem interessante aí. Pedrão, fica com Deus. Eu agradeço a todos aí pelo tempo, pela atenção. Espero que tenha sido bom para vocês aí também. E aí eu vou deixar o. Eu nem sei se está na bio aqui do canal, mas tem nas postagens, tem o linkzinho do Telegram. Se quiser receber o material dessa aula aqui, se inscreve lá no grupo do Telegram que eu vou fazer a distribuição por lá também, tá bom? Pedrão, show de bola, cara. Valeu, grande Raposo. Um abraço, muito obrigado. Saúde para vocês todos. Fiquem com Deus. Uma excelente noite. Tá joia. Falou, Marcelino. Todo mundo aí. Falou, Ale.
Gabi, tá todo mundo aí, show de bola. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, tchau. Valeu, saúde aí.